Todo caráter é determinado por um par de fatores. Esses fatores nós herdamos, um do pai e o outro da mãe. Esses fatores vão se separar na formação dos gametas dos indivíduos. Hoje nós sabemos, os fatores são chamados de genes atualmente. E onde ficam esses genes? Onde ficam esses fatores? Os genes ficam no núcleo. Então vocês estão observando aí uma célula, o núcleo de uma célula e a presença do cromossomo. Lá no interior da célula, o cromossomo ele apresenta 2 genes. Então você tem aí cromossomo duplicado. Em cada parte do cromossomo eu encontro um gene. Então o gene Vzão em uma parte do cromossomo que nós chamamos de cromátide e ao lado, como as duas cromátides são iguais, nós teremos também o outro gene, Vzão. Esses 2 genes, como ocupam o mesmo local no cromossomo, a mesma localização, então nós chamamos de genes alelos. São os genes que caracterizam, que determinam a mesma característica. Então observem aí a meiose ocorrendo para a formação dos gametas. O exemplo que nós escolhemos é o exemplo daquela amarela, da ervilha, né, que apresenta a vagem amarela, híbrida. Observem que o X representa o cromossomo e nós vamos encontrar os genes nesse cromossomo, que são chamados de genes alelos. No primeiro cromossomo nós temos Vzão, Vzão, que são os genes dominantes, nós representamos sempre com a letra maiúscula, e no outro cromossomo Vzinho, Vzinho, representando aí o caráter verde, né, com a letra minúscula. Então nós temos aí a separação dos homólogos na primeira fase e em seguida a separação das cromátides. Então nós temos cromátides, são as partes de um cromossomo duplicado. Nós temos então agora os gametas formados por Vzão, Vzão, Vzinho e Vzinho. 50% dos gametas serão Vzão e 50% dos gametas serão Vzinho. Então vamos concluir como é que fica o cruzamento entre 2 características, onde uma é dominante e a outra é recessiva. Como é que nós vamos unir todas essas características? E também conversarmos um pouquinho sobre a nomenclatura utilizada na genética. Então observem a tabela que eu preparei aí, importante para vocês. Fenótipo é sempre a característica, a aparência do indivíduo. O fenótipo pode ser dominante ou recessivo. No nosso caso, o fenótipo dominante era a vagem com a que apresenta a coloração amarelo, caráter amarelo. Recessivo, caráter verde. O fenótipo dominante é representado pelo alelo Vzão. E o caráter recessivo é representado pelo alelo Vzinho. O amarelo, nós podemos ter o genótipo homozigoto, Vzão, Vzão. E o genótipo heterozigoto, Vzão, Vzinho. Genótipo é o conjunto de genes de uma característica, de um caráter de uma espécie. O genótipo homozigoto vai produzir gametas do tipo Vzão. O genótipo heterozigoto vai produzir gametas do tipo Vzão e Vzinho. E o homozigoto recessivo só irá produzir gametas Vzinho. Sempre gametas iguais. Então, genótipo é o conjunto de genes de uma espécie. Fenótipo é o conjunto de características da espécie, a aparência dos indivíduos. Tá? Agora, eu preparei um exercício para mostrar como é que você faz o estudo de um heredograma, como é que você faz a análise de uma árvore genealógica de uma determinada característica dentro de uma família. Que isso é muito importante para você no vestibular. Como é que você faz para interpretar uma árvore genealógica ou um heredograma? Então, representando aí os quadradinhos, os quadrados, nós temos o sexo masculino. O círculo nós vamos representar o sexo feminino. Esse traço que liga o quadrado ao círculo significa que está ocorrendo o casamento entre esses 2 indivíduos. E, em seguida, os descendentes produzidos por esse cruzamento entre eles.
Então, quando você vai fazer análise de um caráter, independentemente desse caráter ser dominante ou ser recessivo, você tem que descobrir através dos cruzamentos. Então, a regra é você buscar entre os parentais, aonde nós temos o cruzamento entre parentais iguais, produzindo um filho diferente, representando aí uma cor diferente entre os pais. Então, no nosso caso, no nosso exemplo, nós temos lá o azul e o amarelinho. No casal representado pelo número 6 e 7, nós temos o casamento entre eles e a produção de um filho número 8 diferente, azulzinho. Esse filho, ele é recessivo. Então, nós vamos representar pela letra A o seu caráter. O caráter recessivo é representado pela letra minúscula. Então, ele é azinho, azinho. E os pais, como são dominantes, são representados pela letra maiúscula, azão. Por ter um filho recessivo, obviamente esses pais serão heterozigotos. Então eles serão azão, azinho, azão, azinho. E em seguida nós vamos colocar em todos os descendentes representados pela coloração azul o caráter recessivo. Então o genótipo recessivo, azinho, azinho, como vocês estão observando. Quando eu tenho, no caso do indivíduo número 2, uma mulher, a presença de um descendente recessivo, significa que ela também apresenta o caráter recessivo. Então ela é híbrida, azão, azinho. Agora, o indivíduo número 3, representando aí o sexo masculino, não dá para nós determinarmos. Nós não sabemos se ele é azão, azão ou azão, azinho. Por quê? Porque os descendentes são dominantes. Azão, azinho, azão, azinho. E a esposa, ela é azinho, azinho, como vocês estão observando. Todas as vezes que aparecer um heredograma para você estudar, para você analisar, não esqueçam. A regra é pais iguais, filho diferente. O filho é recessivo e os pais são dominantes e heterozigotos. Você não pode esquecer disso, que isso é muito importante para você. E eu aguardo você para a minha próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!